galera, olha só essas pegadas que foram encontradas, cara. Esse calcanhar mais largo, esse dedão avantajado, essa forma de dar esses passos. Isso aí foi datado de cerca de 3,6 milhões de anos atrás, lá na região da África, na Tanzânia. 3,6 milhões de anos atrás é tempo pra caramba, cara. E olhando assim, dá pra perceber que o ser estava andando de forma bípede, né, sobre as duas patas traseiras. Isso nos traz o questionamento, né, de que ser misterioso será esse que passou por ali há tantos milhões de anos atrás e quais as relações disso com a nossa própria história. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal do Slow, uma iniciativa apoiada por essas pessoas lindas e maravilhosas que estão aí presentes todas as semanas acompanhando com a gente. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre essa história doida dessas pegadas que surgiu esses dias nas redes. Em 1976. Em 1976, ali na África, na parte mais para baixo, subsaariana, ali na região da Tanzânia, só que ali um pouco mais pro norte, um grupo de cientistas encontrou um local que, galera, aquilo ali é uma obra de arte da natureza, mostrando um pouco do passado daquela região. A mãe natureza! Deixa eu dar uma retocada aqui e desenhar uma patinha de rinoceronte. Os caras encontraram uma espécie de painel natural que registrou a pegada de um monte de animais da fauna que viviam ali há cerca de 3,5 milhões de anos, né? Tinha gato do mato, tinha rinoceronte, tinha girafa, gazela, hiena e mais um monte de bicho que habitava aquele local. E o que gerou esse painel maravilhoso, né, foi nada mais nada menos do que algum vulcão próximo ali daquela região que entrou em erupção e liberou uma quantidade enorme de cinzas que foram caindo e foram criando uma camada de cinzas no chão. Uma camada que permaneceu fresca durante algum tempo, permitindo que quando os animais pisassem, eles ficassem com o formato de suas patas por ali, e aos poucos ela foi perdendo calor e foi se solidificando, quase que eternizando aquela marca daqueles seres vivos que passaram por lá. Eu acho que a analogia mais óbvia do mundo para isso é aquela calçada de cimento fresco com aquela placa dizendo cuidado, cimento fresco, e aí passa aquele cachorro de rua, passa aquele gato, passa aquele ciclista maluco por cima. Tatiana e Jorginho para sempre. Oh. E aí fica aquela calçada novinha com a marca das pessoas que passaram por ali enquanto o cimento estava fresco. É mais ou menos isso que acontece nesses locais de cinza vulcânica fresca, né? Só que muitas das vezes elas são acompanhadas de trocentos anos de chuva e vento que vão desgastando e fazendo com que essas marcas desapareçam. Mas nesse valioso caso da Tanzânia, os vulcões foram aos poucos liberando mais cinzas, criando outras camadas por cima que acabaram servindo como uma barreira de proteção, preservando esse riquíssimo registro de animais que passaram por ali há mais de 3 milhões de anos. E eis que, analisando ali a pegada de todos esses animais, né, de toda uma diversidade, eles se depararam com isto daqui que provavelmente soa bastante familiar para vocês. Quem que você acha que deixou essa pegada aqui há 3,6 milhões de anos atrás, cara? Isso aqui é a pegada da garota de Ipanema, meu irmão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela que linda, que pele que passa. E não só essa pegada, como encontraram outras 70 delas, demonstrando um rastro de um caminho que estes seres fizeram naquela época. Essas pegadas foram ali analisadas detalhadamente e atribuídas à espécie do Australopithecus afarensis, né, que foi colocado como um dos nossos mais antigos ancestrais, já encontrados com mais de 3 milhões de anos de idade, como a nossa querida e famosa Lucy, né, que recebeu esse nome por causa dos Beatles e provavelmente morreu numa queda de árvore. Lucy, apaga a luz aí pra gente. E o interessante é que essas pegadas demonstraram que pelo menos 2 dos seres que passaram por ali estavam andando um do lado do outro e, melhor ainda, sobre 2 patas de forma bípede. Uma descoberta que embaralhou o entendimento da evolução humana da época, que até então se achava que primeiro os seres humanos tinham desenvolvido mais o seu cérebro para a forma do homem moderno para só depois começarem a andar sobre 2 patas. Essa descoberta demonstrou que nossos ancestrais já andavam sobre 2 patas muito antes do que a gente imaginava, né? Antes da gente começar a lascar pedra, desenvolver ferramentas. Só que, pra quem tá atento, percebeu que esta pegada que eu mostrei agora pra vocês é diferente da que eu apresentei no começo do vídeo. Esta pegada que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ela foi detectada antes da garota de Ipanema, só que os cientistas acabaram não dando muita bola pra ela. Isso aqui foi um elefante, isso aqui é uma girafa, essa aqui...
Parece que foi um urso que passou por aqui. Ué, urso na África, Slow? Pois é, há milhões de anos atrás eles existiam por lá também. E acabou que essas pegadas ficaram meio que esquecidas por quase 50 anos, até que recentemente um outro grupo de cientistas que já vinha dando uma olhada em pegadas de animais por aí resolveu ir lá revisitar esse lugar. Bom, então se geral tá achando que isso aqui é pegada de urso, então vamos de fato tentar entender como que as pegadas de urso são. Eles foram então para um centro de reabilitação de ursos negros, fizeram uma espécie de um tapete de lama, prepararam um caldo de um doce de maçã e de caramelo e foram meio que colocando no caminho para atrair os ursos para andarem por ali. Urso! Ursinho! Porra, mas urso bípede andando em duas patas, Slow, você tá maluco? Pois é, não é muito comum, mas em alguns momentos os ursos de fato conseguem andar sobre duas patas. E nesse experimento eles conseguiram registrar um vídeo que durou cerca de 50 horas de urso andando de um lado pro outro e perceberam que os ursos só ficaram sobre duas patas em cerca de 1% de todo esse período amostral. O que não exclui a possibilidade de fato aquelas pegadas serem de urso, né? Porque esse 1% pode ter sido justamente no caso em que eles estavam passando por aquelas cinzas naquele momento, e também ursos de mais de 3 milhões de anos atrás podem ser que tenham um comportamento um pouco diferente do de hoje, fazendo com que eles andassem bípedes por mais tempo. Eles analisaram também o comprimento das passadas, a maneira de andar, a dimensão dos pés. Voltaram lá na Tanzânia, pegaram os mapas antigos, conseguiram autorização para entrar no local e foram tentar encontrar onde estava a tal da marca no pé do chão que tinha sido encontrada há mais de 50 anos atrás, para reanalisar e pegar novas datas utilizando a nova tecnologia que nós temos acesso hoje. Tiraram foto, né? Passaram um laser, um scanner em 3D para conseguir pegar todas as medidas certinhas e digitalizar isso, conseguir fazer uma análise muito mais eficaz. E eles perceberam que os ursos tendem geralmente a ter os dedos mais ou menos do mesmo tamanho, ter o calcanhar um pouco mais afinado, enquanto esta pegada tem um dedão grande, tem o calcanhar maior. Então, pelo formato da pegada, né, comparando com pés dos ursos, com pés de chimpanzés e de outros hominídeos, os autores deste estudo que foi publicado na Nature recentemente estão sugerindo de que essas pegadas na verdade são de hominídeos que viveram há mais de 3 milhões de anos por lá. Agora é muito interessante também observar a forma como essas passadas foram dadas, claramente fazendo uma espécie de cruzamento entre os pés. Os ursos hoje, mesmo quando estão na sua posição bípede, eles não conseguem andar dessa forma por causa da sua estrutura, do seu quadril, que geralmente dão passos mais alargados. Agora, os hominídeos conseguem e eles geralmente fazem isso quando estão tentando se equilibrar. Ih, tu vai tentar atravessar esse campo de cinza aí, ó. Cuidado que você vai afundar, hein? Aí, galera, quem aposta que ele vai cair aqui, ó? Ih, meu irmão, então olha aqui e aprende, ó. Ó. Agora, se essa pegada aí for de fato de um hominídeo pré-histórico, de que espécie, de que grupo será que ele é? Porque dá pra ver claramente que essas pegadas são muito diferentes e essa aqui a gente já sabe que tem altas chances de ser de um Australopithecus afarensis. Agora, que hominídeos misteriosos será que deixaram esta pegada por lá? Alguns candidatos são, por exemplo, o Kenitropus plaiopus, ou quem sabe um Australopithecus deiremeda, né? Que são espécies que viviam próximos naquela época e fica aí faltando que a gente encontre mais ossos, mais peças pro quebra-cabeça para ver se eles de fato se encaixam com os hominídeos que teriam deixado esta marca naquele local. E é irado pensar que diferentes hominídeos ancestrais nossos, há muitos milhões de anos atrás, conviveram, né, na mesma região, em um mesmo período, e de que já eram bípedes na época, de que caminharam sobre essas mesmas cinzas, né? Então imagina que tipo de história será que eles não viveram por ali. Mas é sempre bom deixar as portas da ciência aberta para a possibilidade de ter sido algum outro tipo de primata que não um hominídeo, né? Algum outro animal que a gente não conhece, que passou ali, ó, se equilibrando. Mas, João, eu nunca entendi, cara, por que a gente começou a andar sobre duas patas? Bom, existe uma série de hipóteses muito interessantes para isso, né? Como a forma como o sol incide sobre esses animais, né? Como você consegue aumentar o seu campo de visão para mais longe e liberar as mãos para poder manusear ferramentas, né? Assim como muitas outras razões e explicações que abrangem não só o ser humano, mas vários outros animais. E vocês podem se aprofundar mais, quem estiver interessado, assistindo este vídeo aqui, em que eu falo sobre o bipedalismo e por que nós começamos a andar sobre duas patas, utilizando principalmente a hipótese da savana. Então se inscreve aí para receber o vídeo da semana que vem. Considere se tornar um apoiador, porque isso é fundamental para que eu continue aqui produzindo e fazendo vídeos cada vez melhores para vocês. Cada apoio novo é um boost de motivação que eu recebo,
faço isso tudo com muito carinho. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Deixa aqui um comentário aqui embaixo, que é um comentário maravilhoso, que eu adoro receber, eu adoro ler. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu! Isso, garoto. Muito bem. Muito bem. É.